Olá, aqui é a Maria da Paz. Estou neste domingo à tarde para conversarmos tudo sobre ansiedade. Convido vocês a assistirem essa live até o final. Nós temos conteúdo de puro valor para informar, para ensinar conteúdos sobre ansiedade. 30 milhões de brasileiros que sofrem com depressão e ansiedade. Desses 30 milhões, 70 têm algum problema de saúde mental. Comparado, né, assim, entre oferta e demanda, já é de consenso, né, dos estudiosos, né, e dos analistas, de que o número de ansiedade, de pessoas com transtorno de ansiedade e depressão, ou com outros transtornos, é muito maior do que profissionais capacitados. Então, temos aí uma demanda crescente, principalmente em função, né, da pandemia, e temos, do outro lado, né, profissionais muito limitados na questão da especialização para esta demanda. Então, existe aí um desequilíbrio, né, entre quantidade de profissional e quantidade de pessoas que tem aumentado, né, em função da pandemia, esse quadro. Então, esses 30 milhões foi uma publicação em 2019 pela revista Cláudia, né, e os 70 milhões são, né, o olhar, né, a pesquisa, a publicação da Organização Mundial da Saúde. Então, só nós brasileiros. Então, ansiedade já se considera, né, uma verdadeira epidemia no Brasil e no mundo. Quando eu fiz o vídeo para as mulheres, na semana, né, das mulheres, durante o meu discurso, né, no vídeo, parabenizando pelo Dia Internacional da Mulher, eu falei que vocês não estariam sozinhas diante, né, de toda essa complexidade que é esse quadro de depressão e ansiedade ou outros transtornos. Quando eu pensei, quando eu verbalizei, quando eu comuniquei que nós, né, que vocês não estariam sozinhas, que, né, contasse com a nossa equipe, que vocês teriam uma rede de apoio, eu já estava pensando, né, nesse canal, eu e a minha equipe, para ofertar para vocês, para oferecer para vocês conteúdos que venham explicar, orientar vocês tudo sobre transtorno mental, aí envolve ansiedade, depressão e outros transtornos. Então, esse canal Treinamento Mental, ele foi organizado, ele foi criado pensando em ajudar você, em orientar você, para que você tenha conhecimento. Por que foi pensado com muito carinho? Em função de, muitas vezes, da preocupação, da desinformação que as pessoas têm sobre esse sofrimento. E muitas vezes, por não ter esse conhecimento, o que acontece? As pessoas se arrastam um bom tempo da sua vida, né, com essa dificuldade que é tão complexa, né, e sem saber que, de fato, tem ou não os sintomas de ansiedade ou depressão. Só para ilustrar, né, por que eu estou falando isso. Porque eu tenho atendido, né, meus pacientes, uns com depressão, outros com ansiedade, e eles falam para mim, né, que nós, enquanto terapeuta cognitiva comportamental, nós atendemos o paciente, né, e explicamos passo a passo, quando diagnosticado lá a sua dificuldade, nós explicamos passo a passo tudo o que é sobre aquele diagnóstico que ele recebeu, né? E ele conhece toda a história do seu transtorno, tudo que os sintomas, as causas, os gatilhos, né? E ele sai ali, quando a gente dá alta, ele é o seu coterapeuta. Então, quando nós começamos a explicar o que é ansiedade, o que é depressão, dependendo do quadro da pessoa, dependendo da queixa, eles chegam para mim e dizem assim, nossa,
mas o meu avô tinha isso. Nossa, mas o meu tio tinha isso. Ah, meu pai também. E nós não sabíamos. Ele sofria muito, ele tinha esse X comportamento. Então, precisa sim de mais profissionais, precisa sim de mais pessoas trabalhando em prol de informações fidedignas, né? Porque tudo que eu falo aqui não é eu, a psicóloga Maria da Paz, que está falando, mas tudo é baseado, né, em ciências, né? A gente pesquisa o manual de transtorno mental, pesquisa artigos recentes, né, de publicações. Então, tudo são informações, conhecimentos muito atualizados. Então, as pessoas ficam muito maravilhadas quando começam a entender qual é o seu inimigo, né, o seu potencial inimigo. Então, eu sempre digo assim, né, o Francis Bacon fala que conhecimento é poder. Então, eu sempre falo nos outros meus vídeos que quando a gente tem conhecimento do que nós estamos passando, quais são as nossas reações, quais são os nossos sofrimentos, quais são as nossas reações fisiológicas, se tem alguma relação com algum tipo de sofrimento, é muito libertador. Porque daí você sabe que caminho você tem que trilhar, qual é o profissional que você tem que buscar. E quando a gente não sabe, né, bate o medo e a ansiedade, com certeza, ela tende a se agravar. Então, pessoal, esse canal, ele veio com um objetivo mesmo de trazer bem perto vocês de mim, assim, de nós, da nossa equipe, para a gente conversar sobre isso. Dizer para você que você não está sozinho, né? Que você tem uma rede de apoio, que a partir de agora nós vamos ter uma série de lives que vamos falar sobre ansiedade, depressão e outros transtornos, com informação, né, precisa, para que você possa, então, se autoavaliar. Claro que esse canal não vai dar nenhum diagnóstico para você, tudo aquilo que nós vamos falar aqui não corresponde a um diagnóstico fechado, né? Claro que não. Porém, as dicas que nós vamos dar, o passo a passo que nós vamos falar, vai trazer, sim, uma clareza e um conhecimento para que você possa se autoajudar ou ajudar o seu amigo, familiar. Então, eu solicito, né, se você gostou desse canal, que você se inscreva nele, que você compartilhe e que você publique, né, para os seus amigos e parentes. Mas eu vou provocar vocês com um tema hoje: transtorno de ansiedade. Já que o tema é tudo sobre ansiedade, hoje nós vamos trabalhar o conceito de transtornos de ansiedade. Então, quando se pensa em ansiedade, nós pensamos num único transtorno, né? Assim como a gente fala de depressão, assim como a gente fala de ansiedade. Só que, cientificamente, né, dentro do manual de transtorno mental, a ansiedade ela é considerada como transtornos de ansiedade. Mas o que isso quer dizer, Maria da Paz? Transtornos de ansiedade quer dizer que ela agrupa, ela agrega vários quadros de ansiedade que compartilham com características de medo e a própria ansiedade em si. E com excessivas perturbações comportamentais relacionadas. Então, o medo e a ansiedade, ela tem uma relação muito intrínseca, né? Muito ligada. Às vezes, os meus pacientes chegam e falam assim: ah, mas eu não sei o que é medo, né? Qual a diferença de medo e ansiedade? De fato, é difícil, sim, analisar quando a gente está na crise, né? Quando desencadeia aí um gatilho, a gente separar o que é medo, o que é ansiedade. Então, esses dias eu recebi um paciente, né? Que ele chegou para mim e falou: olha, eu tive esse, né, X comportamento, X reação fisiológica. O que eu tive na realidade? Eu não sei, eu estou em dúvida. Eu tive um pânico, eu tive medo, eu tive uma ansiedade. Então, como ele estava iniciando na terapia, então a gente percebe que, de fato, as pessoas têm dúvidas, sim, né? E muitas vezes, nos últimos tempos, e isso é maravilhoso, né? Nos últimos tempos, as pessoas têm me parado
para perguntar também sobre sintomas de ansiedade, também sobre medos, às vezes nos supermercados, às vezes na farmácia, às vezes até mesmo caminhando, né? Porque todo dia de manhã eu saio para a caminhada, né? E muitas vezes pergunto no privado, né, nas redes sociais, o que é, quais os sintomas. Então, pessoal, mais um motivo para dizer para vocês que esse canal Treinamento Mental, o objetivo dele é psico, né, educativo, para que vocês entendam, compreendam passo a passo, né, dos sintomas de ansiedade, as causas, os gatilhos e o possível tratamento. Então, retomando a nossa conversa sobre transtorno de ansiedade, essa diferença, né, do medo e da ansiedade. O que vocês pensam aí? Né? O que vocês acham? O que é medo e ansiedade? Vocês acham que também tem essa diferença? O que é ansiedade normal? O que é ansiedade patológica? O que é o medo em si? Né? Se vocês quiserem comentar aí no chat, se vocês também têm essa dúvida, comunga também dessa dúvida, é muito importante a gente saber, né? E também, pessoal, vocês podem sugerir, nesse período de conversa, né, quais os temas dentro dos transtornos de ansiedade que vocês queiram que a gente aborde, ok? Já escreveram aí, se vocês têm dúvidas, se vocês sabem a diferença, né? É muito importante a participação de vocês. Então, pessoal, o medo, né? Vou dar um exemplo assim bem clássico para ficar bem claro, né? Sobre o medo. O medo, ele é uma emoção, né? É uma reação a uma emoção de medo, algo potencialmente visível, né? Um medo eminente de algo que de fato aconteceu ou eu estou vendo que vai acontecer. Um exemplo, eu vou de carro, né, para o centro e de repente uma pessoa, um motorista, né, desavisado, me tranca, né, carro. E eu tento tirar o meu carro para não bater, né. E aquele susto, o cara freia, dá aquele barulho, tem geralmente as pessoas xingam a gente, né, às vezes estão errados, mas vêm, né, e nos xingam. Com aquele impacto, com aquele susto, o que eu sinto? Minhas pernas ficam trêmulas, meu sangue foge, me bate, né, um tremor, e isso realmente é um medo do barulho, o medo, né, de uma possível batida, o medo do xingamento da pessoa, que a gente não sabe quem é que está do outro lado. Então, esse medo, ele é real, né? Aconteceu algo, ele é visível, né? Ele é iminente, assim, é uma ameaça que de fato aconteceu ali no aqui e agora. Então, ou a gente percebe esse medo que vem, né? Ou acontece de fato no momento de susto, como eu acabei de dar esse exemplo. E o que acontece com isso, né? Então, uma pessoa bem resolvida, ela vai ter esse medo, né? E tudo bem, passou, ela volta no centro, né? Talvez possa até lembrar desse episódio, né? Mas bola para frente, né? Aconteceu, né? Como acontece com qualquer um. Mas o que acontece com a pessoa que está desenvolvendo um quadro de ansiedade, ou que ela está, ela tem, né, essa característica ou traços, né, de pessoas com ansiedade, né? Quando isso ocorre, vou dar um exemplo agora de uma pessoa que pode pegar esse exemplo que eu dei e trazer para as suas preocupações futuras, né? Então, quando a pessoa começa a ficar presa diante desse acontecimento, o que vai acontecer? Quando ela pensar em ir ao centro, né, ou qualquer outro lugar que tem bastante movimento, ela já vai se preocupar, né? Ela vai já se preocupar com esse possível medo que aconteceu. Então, esse medo, ele fica revivendo dentro dela, né, como se fosse uma ruminação de preocupações futuras que na mente da pessoa poderá acontecer novamente. Então, ela já imagina que vai acontecer. Dependendo da pessoa, né, alguns pacientes falam, Joana, mas eu vejo acontecendo. Não tem como tirar da minha cabeça que isso não... Nossa, foi muito forte, isso me marcou muito, e eu não tenho dúvida que pode acontecer. Então,
A pessoa fica presa a esse sentimento. Então, por isso que a gente diz assim, que medo e ansiedade, elas se correlacionam. Porém, tem papéis diferentes. O medo, ele é real. A ansiedade é uma antecipação, né, do medo, do futuro enfrentamento. Então, eu fico com medo, né, eu fico ansiosa se eu vou enfrentar aquela situação ou não. E muitas vezes, né, quando fica só na preocupação e você vai lá para o centro, fica mais ligada, mais atenada, né, com as questões dos carros, né, fica mais cuidadosa, ainda é considerada uma ansiedade normal, porque talvez aquela ida para o centro, né, é uma coisa mais recente. Então a gente fica aí ainda muito sensível a essa exposição que foi tão forte, né, que a gente interpretou de uma forma muito intensa. Então, isso se chama até ansiedade normal, né? Agora, quando o medo e a ansiedade, eles se tornam crônicos, se tornam patológicos, que nós precisamos ter toda a atenção em relação a isso, né? Esses sintomas. É quando, pessoal, a gente fica paralisado diante desse fato, né? Poxa, eu não vou mais ao centro porque eu acho que eu vou bater meu carro de novo. Aí vai, por exemplo, tem que resolver alguma coisa, né, no outro dia, aí à noite já fica sem dormir, porque, né, aquele cara, eu posso encontrar ele de novo, poxa, se eu fui, né, se a gente se encontrou, pode acontecer que a gente se encontre de novo, ou uma outra pessoa semelhante, então isso fica povoando, né, a mente da pessoa que tem características ou sintomas de ansiedade, e isso paralisa essa pessoa. Então, a ansiedade, ela é captada desse medo, né? E ela antecipa já um possível acontecimento. Tá, mas a ansiedade, essa preocupação exacerbada do futuro, do que pode acontecer, é só quando acontece algo real? Não. Muitas vezes nós temos preocupações, quem tem características ansiosas, tem preocupações que não tem relação com o fato em si que aconteceu ou que deixou de acontecer. Muitas vezes nós imaginamos que possíveis X coisa poderá acontecer e aquilo ali nos causa um grande sofrimento. Mais ou menos assim, nada aconteceu, mas na minha mente está tudo desmoronando, né? Um exemplo para vocês entenderem o que é uma pessoa com características, né, ansiosa. Então, pessoal, medo e ansiedade, eles estão juntos, porém com papéis, né, e conceitos diferentes. Mas se a gente for analisar os transtornos de ansiedade, que baseado no manual, né, de doenças mentais, são 12 tipos, né, de transtornos diferentes de ansiedade. Então, quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa em um só transtorno. E quando a gente olha para os transtornos de ansiedade, tem todo esse quadro, né, e vários tipos, claro, uns mais conhecidos, outros não. E o medo, pessoal, e a ansiedade em si, ele permeia todos esses transtornos. Só que uns mais, né, com mais intensidade, com mais característica presente e outros menos. Então, o que nós vamos apresentar durante toda essa nossa conversa nas outras lives, né? Então, hoje foi uma pequena introdução do que é transtorno de ansiedade e que vocês pudessem compreender o que é medo e o que é ansiedade, né? E nas próximas lives, aí nós vamos falar sobre os sintomas de ansiedade, os diagnósticos sobre ansiedade, as causas da ansiedade, os gatilhos de ansiedade. Então, pessoal, vai ser rico, né? Conteúdos de pesquisas recentes, né? E também nós vamos passar para vocês sobre a terapia cognitivo-comportamental, que também, perante, né, a comunidade científica e as últimas pesquisas, é a terapia que mais tem evidências para o tratamento de quem sofre desses transtornos. Então, nós vamos dar algumas dicas aí, como é que esse tratamento ele pode potencializar, né, a diminuição, o manejo desses transtornos. Então, nós temos aí muito material, muito conteúdo, que com certeza, né,
Aqueles que acompanharem o nosso canal Treinamento Mental se beneficiará desses conteúdos. Aceitamos também sugestões, mas já temos aí uma enciclopédia de conteúdos, de informação, de ponta, assim, de última geração, em termos de pesquisa, para explicar para vocês, e para que vocês tenham conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, né, do nosso inimigo em potencial, com certeza, eu sempre digo para os meus pacientes, por isso que eu digo que conhecimento é poder. Se eu vejo que o ladrão vai entrar na minha casa, eu já sei mais ou menos, né, a característica desse ladrão que já entrou na casa do meu vizinho, que já entrou na casa do outro vizinho, eu já, né, tenho os comentários, de que ferramenta que ele se utiliza para assaltar as pessoas, né, ou assaltar as casas. O que eu vou fazer? Eu vou me munir de garantia, né, de todas as maneiras, mais ou menos pegando as características desse suposto ladrão, e vou tomar como os cuidados para a minha casa e proteger. A mesma coisa, pessoal, é o transtorno mental. Muitas vezes as pessoas não têm um tratamento correto, não têm não se alivia, né? Não tem aquele alívio dos seus sintomas, não é bem cuidado por não saber, né? Às vezes fica aí sofrendo, né? E fica pensando, meu Deus, o que eu estou sentindo? Que sensação é essa? Que realmente, pessoal, ansiedade, ela é desconfortável, ansiedade, ela é perturbadora mesmo, ela deixa, muitas vezes, paralisa, né? Que é uma das doenças que mais incapacitante, né? Assim como a depressão. Então, precisa, sim, vocês conhecerem esse inimigo em potencial, saber por onde que ele ataca, quais são os seus sintomas, por onde que ele te paralisa, para que você possa enfrentar com conhecimento. Claro que, dependendo do caso, você vai precisar, né, procurar um profissional de saúde mental, mas se você tem alguns sintomas e baseado naquilo que tudo que você vai ver aqui, né, no nosso canal, você se identificar, não se exima de procurar ajuda, tá, pessoal? Não se exima, porque toda doença, ela precisa ser tratada precocemente. E, de preferência, evitar. Não é verdade? Então, vamos imaginar assim, né? Que uma pessoa que é acometida, né, de diabetes tipo 2, né? Se ela trata a sua diabetes logo no início, qual é a tendência, né, da evolução da sua melhora muito mais rápida. Então, eu sempre digo para os meus pacientes que a saúde mental ou os transtornos, né, sintomas de transtorno ou diagnóstico de transtorno, quanto mais precoce você for diagnosticado, melhor para você. Então, o resultado ele é muito mais eficiente, muito mais rápido. Então, nós estamos aqui se organizando para uma série de lives, né, para orientar vocês sobre conteúdo assim de puro valor, e fique conosco, né? E a semana que vem vai ter novas lives com a continuação, mas outros conteúdos, outras temáticas, né, sobre ansiedade. Pessoal, por hoje é só. Se você gostou desse conteúdo, se quiser contribuir com alguma informação ou com alguma sugestão, vocês são bem-vindos, né, ao nosso canal. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade, a casa é nossa. A sua participação, para mim, é muito importante. Eu sempre digo para os grupos que eu tenho no meu treinamento, né, obrigada por você fazer parte da minha história. Sem vocês, não existiria esse canal. Sem vocês, não existiria aí do outro lado uma psicóloga que num domingo, né, tira o seu tempinho para levar informação, né, fiel e verdadeira para os seus seguidores, para os seus amigos, para os seus familiares, para todos aqueles que se interessam, né, por essa temática. Então, pessoal, se vocês gostaram, compartilhem, inscrevam nesse canal, né, é um canal que veio praticar, né, com certeza é um dos melhores canais, né, do Brasil. Tá bom, pessoal, que fala sobre saúde mental, focado exatamente nessa temática. Então, muito obrigada e uma boa tarde, e a semana que vem tem mais.